Podcast Evolucionismo. Agora sim. Agora sim o microfone está conectado. Não estava funcionando essa caçamba. Isso que estava errado aqui esse tempo todo. Então, o episódio número 95, onde eu falo às 22 horas e 55 minutos do dia 19 de dezembro de 2025. E nesse programa de hoje, a gente vai falar sobre o fato de chegar ao centésimo programa, a meta de chegar ao centésimo programa. Vou falar sobre os shows que eu fiz essa semana, ontem e hoje, e o quanto a mente ela busca de todas as maneiras possíveis lhe sabotar, pelo menos a mente de uma pessoa como eu. Infelizmente, não tenho o que eu fazer. Não tenho o que eu fazer. É aceitar. A minha mente ela é bugada. Então a gente vai falar sobre isso. Talvez você também tenha essa mente bugada. E, e em terceiro, eu vou me aprofundar sobre o tema que eu falei de relance aqui em um dos programas anteriores, que foi o fato de que eu vou pendurar o microfone. O que é que eu penso sobre isso? O que é que realmente isso quer dizer? O que é que isso significa na prática? Então, quais são as motivações e por aí vai. Enfim, cara, é isso. Você está ouvindo isso aí, é uma das 5 pessoas que acompanham esse programa. Se inscreve, deixa o seu like. E é isto. Esse é o programa número 5. Caralho, tô com 50 na cabeça. Porra. Porra. Esse é o programa número 95. E eu tava aqui, eu até tava gravando na estante. E vi que. Eu fui ver qual era a data que, que tinha começado de fato o programa. Aí eu fui ver lá o primeiro episódio. Tá lá marcando dia 4 de abril de 2024. Mas eu acho que. Deixa eu botar esse fone para carregar ali. Eu acho, eu honestamente acho que foi em março. É porque não dá para saber. Ainda mais agora, que eu não tenho mais a gravação original. Não dá para eu saber quando de fato exatamente foi o dia. Mas eu acredito que seja realmente o dia 4, porque se eu peguei. Porque todas as, as descrições dos primeiros programas elas estão lá feitas. Tudo certinho. Já esses últimos ainda não. Mas dos primeiros com certeza. Então, pensando nisso, provavelmente eu já fiz esse levantamento aí. De chegar e procurar qual foi a data e tudo, tal, etc. Então, se tá lá, dia 4, muito possivelmente foi realmente dia 4. Enquanto eu tô falando aqui, eu tô pegando as coisas que estão jogadas aqui no chão. Porque eu tô aqui na loja. Inclusive, tô com três fandangos e 2 pacotes de cookie. E se perguntou agora, ué, mas você não ia ficar esses 5 dias de jejum? Cara, eu até pensei nisso, mas depois eu pensei, caralho, não adianta. Eu sei que não é essa forma. Eu sei. Então,
Eu desdigo o que eu disse. Essa é real. E aí... E na verdade não foi nem isso. O principal foi que eu ia fazer o jejum ontem, né? Beleza. Mas aí terminei o show de ontem. Isso já era depois de meia-noite. E aí foi num restaurante, né, de uma mulher que teve um evento fechado para o pessoal uma confraternização do pessoal da saúde da cidade aqui. Então, o pessoal responsável pela saúde aqui da cidade. Estava o prefeito, estava o secretário-geral, vice-prefeito, estava o secretário de saúde, toda essa galera. Nesse momento eu estou pegando aqui um lixo. É justamente das quentinhas que eu trouxe aqui do restaurante ontem. E eu tô indo jogar ele fora. O bom do microfone com fio ou sem fio é isso. Um momento. Abri a porta. E o bom da loja é isso também. Eu só levanto a porta um pouquinho e jogo o lixo fora. Simplesmente, eu literalmente dou um bicudo no lixo e ele vai parar lá na rua. Pois, vamos retomando. O 100º programa, ele vai ser muito significativo pelo fato de que, na minha vida, muitas vezes, cara, eu me peguei pensando, caralho, o meu maior problema é eu não dar seguimento às coisas que eu inicio. Na minha mente, esse era o meu maior problema. E, na verdade, ainda, de certa forma, é. Mas esse programa, ele é a minha maior prova de constância que eu tenho. Por quê? Porque levando em consideração que eu realmente comecei no dia 4 de abril de 2024, isso significa que em poucos meses, em 4 meses, eu vou chegar a 2 anos de programa. 2 anos de programa. Isso é bem significativo, cara. E é até um pouco mais significativo porque nesse meio tempo existiram vários momentos nos quais eu começava, fazia uma boa sequência de programas, tudo certo. E mais uma vez, isso acaba se tornando como eu posso dizer, um padrão nos 2 anos que aconteceram, o ano passado e esse ano. Foi exatamente a mesma coisa. Chegou em setembro, outubro, comecei a engordar, fiquei roliço. Chegou o final do ano, eu comecei a rever as coisas do início do ano, perceber e buscar entender onde foi que caralho a minha vida foi pro caralho, ou onde eu me perdi no meio da jornada. Aí eu começo a ver programas relacionados a desenvolvimento pessoal, a ver os conteúdos de Tiago e começo a querer voltar a postar. E geralmente é um período onde eu já estou lá pelos seus 15, 30, até 45 dias sem postar. Se eu não me engano, eu acho que eu postei em setembro, mas em outubro com certeza eu gravei. E postar não, mas assim, eu tô falando não é nem de postar, é de gravar. Porque
independentemente de quando eu vou postar, o importante é o gravar. Porque ele estando gravado aqui, ele fica a representação do que está sendo acontecido naquele exato momento, daquele dia, daquele contexto, tudo tal. E nisso, ficando gravado ali, eu postando hoje ou daqui a 15, 20, 30 dias, não vai fazer diferença na hora de ouvir. Porque o principal consumidor desse programa aqui é justamente eu. Eu já falei. Eu realmente acho que tem uns 5 gatos pingados aqui. Porque pro, grande parte dos programas que eu posto aqui, a maioria sempre tem, seja uma visualização, duas visualizações, e essa visualização não é minha. Então, e alguns sempre batem ali 15, tem alguns que batem 50. E é muito específico também porque eu não posto, eu não faço SEO, eu não coloco tema, muitas das vezes não coloco nem título. Então, muito específico. E assim como eu pensei no final do ano passado, e até não só pensei, mas como eu organizei tudo para deixar esse canal bem feito. Fiz a capa, fiz a logo nova, comecei a colocar os temas. E aí, com o passar do tempo, isso se perdeu, mas enfim. É bem relevante eu, eu colocar, nem que seja, nem que seja agora que eu tô com o celular melhor, nem que seja o título e aí a descrição, como tem muitas descrições que precisam ser feitas, desses 95 aí, eu acho que tem por volta de uns 60 sem ter feito. Como tem muito ainda para trás, é buscar fazer o máximo. E aí depois, quando já tiver a toda 100%, e como eu estou gravando, eu gravo, vou no celular, transformo em vídeo e já subo direto no YouTube. Já está uma dinâmica que não precisa ser quebrada. Mas já dá para fazer uma capa. Depois, no próprio computador, eu dar uma melhorada no SEO. Porque assim, beleza. Digamos que eu consiga alcançar uma média de 100 ouvintes por dia. Por dia, o que caralho? Por mês. Por vídeo, na realidade. Era por vídeo que eu queria falar sobre. 100. Essas 100 pessoas, é aquele velho papo de coach. Elas podem estar passando por alguma coisa parecida. E muitas pessoas não têm amigos. Muitas pessoas. O ano passado, hoje eu até que tenho pessoas assim. Eu continuo ainda com o mesmo círculo de amizade, mas com mais interação com pessoas. Né? Mas o ano passado, que eu estava, entre aspas, trabalhando em casa, na verdade eu estava fingindo que eu estava trabalhando, e eu ficava o dia inteiro em casa, só saía para ir na loja de minha tia, muitas das vezes para esperar minha avó me dar R$ 10 ou R$ 20 para eu ir lá e comprar arroz. Em muito tempo eu não via ninguém, eu não tinha mulher, eu tinha só meu primo como amigo, assim, amigo mesmo, de você poder conversar e tudo. Até mesmo pela internet. Até mesmo pela internet. Até porque eu também fiquei um bom tempo sem Instagram.
Um bom tempo. Aí nisso, aí nisso eu tava aqui pensando se eu tinha. Quanto tempo foi que eu fiquei sem Instagram? É, realmente, foi um bom tempo. Foi um longevo tempo. E aí, enfim. Muitas pessoas, elas não têm amigo, assim como eu não tinha aí. Na prática eu também não tenho. E você poder ouvir um podcast onde a pessoa retrata episódios da sua vida, só que com o intuito de tirar algo de bom daquilo ali, algo de algo que possa em algum momento ser positivo para alguém. Claro que o princípio inicial é ser bom para a própria pessoa, que aqui no caso sou eu. Mas por que que eu falo isso? Porque eu ouvindo os episódios do Cagando é Andando, aquilo ali me servia de alguma maneira. E ainda me serve. Essa é a lógica que eu tenho. Essa é a lógica. E é muito mais prático, muito mais vida real, do que chegar e ficar vendo o canal de desenvolvimento pessoal fingido no YouTube. Então, então. Mas aí, beleza, cara. Então, vai ser bem significativo, vai chegar esse centésimo programa aí, gravando agora o 95. Vai ficar faltando 96, 7, 8, 9 e o 100. 5. Vai ficar faltando 5. No domingo, eu já vou gravar mais outro, depois de amanhã. E provavelmente na segunda eu grave. Talvez na segunda eu grave um ou na terça. Provavelmente na terça. Por quê? Porque vai ser véspera de Natal. Não, véspera da véspera de Natal, na terça. E, e aí, essas épocas assim. Ó, sempre você pode voltar aqui no programa, no canal. Sempre vai ter programa de final de ano, de véspera de Natal, de aniversário e de São João. São as datas que não tem erro. Outra coisa, só abrindo parênteses aqui, que eu gosto também, eu ouvindo aqui os programas antigos, eu gosto de ter o contexto futebolístico do que está acontecendo no momento. Eu lembro que tem um dos programas no qual eu falo sobre a derrota do Bahia o ano passado com o Corinthians. Não, foi Bahia e algum time lá. Não sei se. Eu lembro que teve um que eu falei sobre esse jogo, mas que aí eu falo sobre será que o Bahia depois de anos ia voltar para a Libertadores e voltou. Jogou esse ano, foi para a fase de grupo e voou na fase de grupo. Aí esse ano já foi de novo para pré-Libertadores, aí o ano que vem só Deus sabe. E aí esse ano, o meu outro time, o Flamengo, foi campeão da Libertadores, do Brasileiro, chegou no Mundial e foi para os pênaltis contra o PSG e perdeu nos pênaltis. Então, puta que pariu. Só de falar isso dói minha alma. Saber que perdeu nos pênaltis. Mas enfim. E o contexto futebolístico do momento pode até ser um quadro dentro do programa. Contexto futebolístico.
O contexto futebolístico do momento é: teve o jogo que eu acabei de falar, Flamengo e PSG. Antes de ontem, perdeu. O Flamengo perdeu nos pênaltis. Jogou muito, mas perdeu. E teve o jogo Corinthians e Vasco. Um péssimo jogo. Primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E vai ter, depois de amanhã, a final da Copa do Brasil. O último jogo. E primeiro jogo 0-0. Não sei quem vai ser campeão, né? Mas enfim. E talvez esse segundo jogo eu assista até com a jovem que eu tô pegando. Que ela é corintiana. E eu até falei pra ela, se ela quiser assistir comigo, que eu vou assistir de qualquer maneira. Que foda-se. Que assim é a história sendo contada também. Assim como eu assisti Botafogo ano passado. E eu acho que até gravei programa. Eu não sei se foi no mesmo dia, mas no dia seguinte, com certeza. Pois o Botafogo foi campeão da Libertadores. E aí nisso, daqui a. Eu sempre penso nisso. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como era o contexto daquele momento. Está criado aqui nesse exato momento o quadro contexto futebolístico. Porque eu gostaria muito de saber o contexto futebolístico sobre o meu olhar no Flamengo de 2019. Ainda mais relacionado à minha vida, por exemplo. Foi naquele momento ali. O contexto, por exemplo, do jogo Flamengo e Palmeiras, na final esse ano, foi: eu fui assistir o jogo na cidade dos meus pais, mas minha mãe tava puta da cara porque ela tava achando que não tava tendo futuro ali no site que a gente começou a fazer. E ela tava certa. Ela tava certa. Beleza. Em 2019 foi um contexto bem parecido. Só que com a diferença de que eu tinha saído de casa na semana da final. Justamente na semana da final. Acho que foi lá pra quarta-feira, por aí. Nessa, nessa toada. Né? Eu até, bicho, já que vão ter mais 5 programas, nesse programa, não nesse próximo, mas no próximo programa, que vai ser o do Natal, eu acho que eu vou falar, eu acho não, eu vou falar sobre todos esses contextos que eu tenho de natais e também dessa saída de casa que eu tive. E como isso impactou toda a minha vida, e impacta até hoje. Impacta. Até mesmo nessa decisão de ter voltado para a loja, na no meu na minha forma como eu lidei com a minha vida fora da loja, de se sabotar constantemente, de sentir que aquilo ali estava sendo feito errado. Enfim, é disso aqui, mas eu quero cavar mais. Então, beleza. Sei que todos esses contextos futebolísticos, ele é muito associado à minha vida. Então, nesse próximo contexto futebolístico de domingo,
contexto momentâneo, caso histórico do momento, eu talvez assisti o jogo com a jovem que começa com R, e que eu já tô ficando com ela tem uns 2 meses. Não sei no que vai dar isso, se vai ser namorada ou se daqui a, sei lá, 2 meses a gente nem se seguir mais vai. Enfim, mas esse é o contexto. Vasco e Corinthians, dois times ridículos. E por mim perdi os dois. Eu tenho motivações para torcer para os dois perderem, mas honestamente eu acho que é pior, é menos pior o Vasco ganhar. Pelo menos eu conheço pouquíssimos vascaínos, por incrível que pareça, pouquíssimos. E corintiano, conheço alguns, uma boa leva. Inclusive, eu acho muito interessante que ninguém chama o corintiano baiano, o baiano corintiano, de otário. É só flamenguista. Ninguém chama o torcedor de São Paulo, que mora na Bahia, o torcedor do Palmeiras. Então, esse bando de retardado que torce pro Bahia ou pro Vitória, querer atacar a maior torcida do Brasil e da Bahia, que é a torcida do Flamengo é a maior torcida da Bahia, é maior do que a do Bahia e do que a do Vitória, com toda certeza. Se você fosse fazer o seguinte exercício. Beleza, qual é seu time? O cara diz, eu torço pro Flamengo e eu gosto do Vitória também. Ou eu gosto do Bahia. Então eu torço por dois. Por exemplo, se me perguntasse, né? Mas digamos que você torcesse só para um, primordialmente. Qual seria esse? Flamengo. Pau no cu do Bahia. Ou seja, esses caras que ficam mijando em cima da torcida do Flamengo, tanto o torcedor do Bahia quanto do Vitória, eles são muito burros. Porque um filho meu mesmo já não seria torcedor do Bahia ou do Vitória. Certamente. Ele seria só Flamengo. E, honestamente, eu quero que se foda Bahia e Vitória. Eu realmente, eu tomei um nojo muito grande desses times. Os timecos que não ganha nada. E só tem implicância com o Flamengo. Sendo que a maior parte da torcida desses dois timecos é composta por flamenguistas que têm um certo apreço por esses timecos. Por uma certa pena até. Porque quando eu comecei a gostar do Bahia, o Bahia estava na terceira divisão. É que nem você pega ali um cachorrinho para criar. É tipo isso. Só que aí, tanto o Vitória quanto o Bahia hoje estão na primeira divisão. Mas mesmo na segunda, na terceira divisão, isso aí ainda acontece. E é só com o Flamengo. Porque no Pernambuco acontece. Todos esses lugares que tem times ridículos, principalmente no Nordeste, eles ficam com essa onda aí. Enfim, cara, foda-se, foda-se. Agora falando aqui sobre o segundo tema, que é o contexto dos shows que eu fiz essa semana, ontem e hoje, e como a minha mente ela busca de toda forma me sabotar. Ontem de manhã, se eu pudesse chegar e dizer, bicho, o show de ontem você vai ganhar os R$ 400, você iria ganhar os 400, mas em vez de ganhar os 400, você vai ganhar aqui 200. E o show de hoje, em vez de você ganhar os 700, você vai ganhar 400. Ou seja, você vai, em vez de 900, você vai ganhar
600. Eu ia dizer, oxe, 600 não, 500. Tirando aqui, para ficar mais certo. Eu ia dizer, oxe, oxe, oxe. Joga no meu espelho. Joga no meu colo que eu quero. Porque eu realmente, bicho, eu tô perdendo muito a vontade de fazer show. Esses últimos shows que eu fui muito, muito, só mesmo por causa do dinheiro. Eu não vou negar. E aí, nessa questão do contexto da mente buscar sabotar, era só o pensamento desse caralho. Eu vou ter que fazer 3 horas de show num dia e 4 no outro. E nisso tudo, será que eu vou dar conta? Será que vai ser bom? Será que vai dar certo de chegar no dia, na hora? Enfim, beleza. Em todo esse contexto. E eu sei que sempre dá certo no final. Sempre dá certo. E mesmo quando não dá certo no meio, dá certo no final. Até porque, no final de tudo, todo mundo vai pro saco, todo mundo vai jogar no Vasco. Então, mesmo que não dê certo, deu certo. Essa é a realidade. Porque eu chego agora aqui nesse exato momento e falo: valeu a pena? Valeu a pena eu passar 2 dias aí punhetando a minha mente, até comendo a mais do que eu deveria comer, comendo sentimentos, porque eu estava me sentindo mal ali no momento. Eu queria mudar o estado, e para mudar o estado eu queria o maior prazer possível instantaneamente. Aí foi pornografia, PMO, acompanhado de uma série de alimentos, que não pode nem ser chamado de alimentos. Um conglomerado de comidas o mais satânicas possíveis, como pizza, como salgadinho, salgado mesmo. Até refrigerante eu tomei essa semana, pra você ver o tanto que eu tava na merda. Depois de um ano. E justamente para você ver que a mente ela é satânica, o contexto para que ela me convencesse de que eu deveria tomar, não é nem que eu poderia, que eu deveria tomar o refrigerante, era o quê? Ah, toma aí esse refrigerante porque você já tá roliço, 95 quilos. Então, porra, foda-se. Todo mundo já tá vendo que você tá roliço. Então, que diferença faz tu chegar e querer arrotar de que tu toma refrigerante ou que não toma refrigerante, não toma há um ano? Que diferença vai fazer? E pior que foi realmente um bom argumento. Só que né, não fez muita diferença na minha vida. Eu até tomei o refrigerante e não fez muita diferença. Eu até falei sobre isso aqui. Enfim. Então essa mente que ela busca sabotar você, ela relativiza as partes boas da sua jornada e ela aumenta, intensifica ao máximo possível as dificuldades, as possibilidades de coisas erradas que seus momentos de vida e o seu momento de vida né, pode estar acontecendo ali. E no final de tudo, mesmo que aquilo que você tanto temia não acontecesse, ela vai buscar, é sempre um caça-clique. Ela sempre vai caçar um outro problema para colocar no lugar. O problema agora é o quê? Ah, eu vou chegar na ceia de Natal, na quarta-feira,
com minha família, eu vou estar 15 quilos a mais do que eu queria estar. E daí? Que diferença faz? Na realidade, assim, na prática, que diferença faz? Na prática. Ah, minha irmã vai chegar e ela quer ir correr comigo. E eu tô roliço. Beleza. O máximo que ela pode dizer é, caralho, tu tá roliço. Que diferença faz? Se quando eu tava mais magro, ela dizia, porra, tu tá fazendo errado. Tá fazendo... Deveria estar fazendo um X ou Y. Uma das partes boas de eu ter chegado, tipo assim, não no fundo do poço. Também, cheguei no fundo do poço, mas de ter conquistado algumas coisas que eu queria tanto. Eu odeio moto, cara. Puta que pariu. De alguma das coisas que eu queria tanto e, e que eu consegui. E eu esperava, eu tinha a expectativa de que quando eu conseguisse, seria de uma maneira X. E que quando eu realmente consegui, foi completamente diferente. A parte boa de tudo isso é que essa quebra de expectativa, se você souber dosar ela, ela é muito boa. Ela lhe liberta. Ela liberta. Por quê? Digamos que eu realmente terminasse ali e chegasse aos 78 quilos. E quando tivesse com seus 78 quilos, eu ia estar chovendo de buceta na minha cama. Não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, algumas das pretendentes disseram, caralho, tu tá magro demais, seu porra. Preferia antes. Mas pau no cu dela, foda-se. Tanto é que eu nem converso mais com essa jovem. Ela deve estar caindo na pica de alguém aí. Eu. Eu seria eternamente escravo daquilo ali. E justamente a escravidão é que gera a compulsão. Paradoxalmente, hoje eu estou com a figura, já vai fazer 2 meses, e eu estou no meu peso maior desse tempo todo. Claro que não é uma figura que, assim, seria uma capa de revista. Seria uma das mulheres mais bonitas que eu já fiquei. Mas ela é bonita. É uma pessoa boa. E me trata muito bem. Então, não é um namoro, mas seria ali alguma coisa entre isso. E eu tô ficando só com ela. E é realmente por opção. Porque tem uma porra que queria me dar muito, mas nem eu tô nem respondendo. E é bem mais gostosa do que essa. E, enfim. Então essa sabotagem que a mente ela busca constantemente. Isso fode, fode, fode totalmente. Porque assim, o que é o principal problema dessa sabotagem? É que no fundo você acaba perdendo o seu presente em razão de algo futuro que pode vir a acontecer. Isso é algo futuro que pode vir a acontecer de um problema que pode vir a acontecer. E talvez de alguma coisa que você nem sabe o que é que é. Então, é uma esquizofrenia.
totalmente. Tem uma esquizofrenia que ela não faz sentido de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nem pro bem, nem pro mal. Porque, digamos que você realmente se foda e o problema aconteça. Você vai ter que lidar ali no presente. Você vai ter que lidar com o que está se sujeitando a ter de consequências. Então, no fundo, sempre os piores cenários possíveis, eles são muito menos desgraçados nos momentos onde ele está realmente acontecendo do que na mente, no momento em que você está punhetando e supunhetando de que tal coisa vai acontecer. E nessa semana foi justamente isso. Então ontem eu fui lá pro restaurante, passei o som e fiz o show, só voz e violão. Catei meus R$ 400. O pessoal gostou muito. Aí fui hoje, numa chácara aqui perto. É, fui, fui meio-dia. Passei a tarde toda lá. Cantei umas 3 horas também. O pessoal gostou muito. Catei meus 700, mas aí paguei 150 um carrão, caba do carrão, e aí fiquei com 550. Então o saldo dos 2 dias, 950. E valeu muito a pena. Cantei bem, não me senti em nenhum momento mal vocalmente, pelo contrário. Não tive que me humilhar para ninguém para receber o cachê. O cara pagar uma merreca no dia que ele quiser. Então, não. E é justamente isso que me leva ao último tópico aqui do programa de hoje, que é o pendurar do microfone. O fato de eu estar pendurando o microfone. Eu tinha uma relevância, assim, nem relevância. Na prática, o que eu estou fazendo mentalmente já acontece na prática. É o quê? Os bares que me chamavam, muitas das vezes eu que chegava a ter a proatividade de chegar e dizer, e aí, como é que estão as datas e tudo e tal, várias vezes. Só que essa proatividade também me fodia. Por quê? Porque muitas das vezes, eu tocava por 350, 3 horas, e tinha que pagar o carrão. No final, eu ficava com R$ 200. Isso é uma merreca. Isso é uma merreca. Uma merreca desgraçada. Então, sério aí, honestamente, eu sei que eu sei que nessa nessa onda toda, eu cheguei à conclusão que não faz mais sentido eu alimentar essa punheta. Primeiro, beleza. Eu tenho vocalmente muita habilidade. Eu canto muito bem. Eu sei disso. Não é querendo me punhetar. Porque eu vou fazer o contexto todo e você vai entender que isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer rigorosamente nada. Eu canto muito bem, ok. Mas para ter uma relevância na carreira de música, você tem que ter um dinheiro para investir. Não tenho. Você tem que ter, no mínimo, um carro para fazer os shows. Não tenho.
Por que você tem que ter um carro? Porque se eu fecho uma cidade aqui, que é 50 quilômetros, não, que seja aqui, no lado, daqui a 15 quilômetros, não dá para ir. Não dá para ir. Inclusive, tinha um para amanhã e que eu simplesmente não aceitei, porque não iria dar para ir. E até desse para ir, mas seria uma questão muito mais. Teria que todo aquele contexto ali de você pegar o cara do carro, não sei se ele vai poder, e aí será se ele vai vir, e será que o carro, e aí eu vou ter que pagar mais, e aí já tem a gasolina. É toda essa caralha. O de amanhã até que poderia dar certo, mas mesmo assim, quanto é que iria querer pagar? Geralmente é uma merreca. Geralmente é uma merreca. Então, bicho, eu quero que se foda, cara. Honestamente. Show show mesmo. Não leva a nada. Não leva a nada. Show assim, acústico, não leva a porra nenhuma. Fosse banda, ainda daria para você ter uma certa projeção, nem que seja regional. Agora, violão no carrom, não vale a pena, cara. Ah, vai ganhar R$ 300. Porra, caralho, vale a pena. Porque, beleza, e se estourar um pneu? Não se pensa nisso, né? Se bater o carro, quem é que vai pagar? Eu não tenho R$ 1. Pelo contrário, eu estou, nesse momento, R$ 900 negativos ainda. Então, quem é que vai pagar? Aí eu vou me fuder. Tem que ser pensado essas coisas. Porque o carro nem meu é. E isso é já contando com o cara do carrão. E se ele não puder? No dia ele não puder. E aí tem que ser outro cara do carrão. Aí esse outro cara já não vai ter carro. E aí? O que é que se faz? A realidade é que eu ainda insisti muito porque eu queria simplesmente ter relevância aos olhos das mulheres. Só que essa relevância, ela pode ser chegada, ser alcançada em vídeos no Instagram. E mesmo assim, foda-se, pau no cu de todas as mulheres. Todas. Porque não faz diferença nenhuma eu fazer um show ali para 50 pessoas numa praça, num barzinho. Não faz. Ainda mais aqui na cidade, que a pessoa vai estar no show e aí no outro dia ela vai passar aqui na loja de calçado e vai ver eu aqui atendendo. E não é que eu tô desmerecendo eu estar aqui atendendo. Não. É simplesmente que ela vai dizer, ele tava ali só fazendo um bico. E é o normal. É o normal de se pensar. Até porque é a verdade. É a realidade. Então, alguns fatores foram extremamente importantes para essa decisão. Primeiro, foda-se. Foda-se mulher. Nesse sentido de buscar a música e a repercussão que a música traz para eu ter mulher. Nos shows. Falando em shows. Principalmente nos shows. Segundo, todo esse contexto aí de não ter carro, de ter toda uma questão que você precisa de muitos acasos e você tem muito mais a perder do que ganhar. E o terceiro a minha vida está parada há 7 anos. Eu posso dizer aí, desde os 18. Pode botar aí, desde os 18. Então, há 9 anos, vai fazer 10 anos o ano que vem,
que está parada justamente por causa dessa música. Por causa de ficar no receio de não poder fazer um show, porque vai chegar não sei que horas e aí é na verdade o contrário, de ter que fechar a loja para eu estar fazendo um show, como foi semana passada e essa semana. Eu ter sempre fazendo as coisas superficiais com receio daquilo ali me prender. Por quê? Porque eu, teoricamente, queria fazer shows. Mas quando chega justamente os shows, eu me sinto mal. A realidade é, eu não quero mais, cara. Eu já não queria antes. Só que eu me voltava contra essa realidade. Em alguns momentos, em shows específicos, em sons específicos, estruturas específicas, onde o violão tá bom, onde o som tá bom, a voz tá, no caso a voz que eu falo é o volume do microfone, tá tudo certinho, eu consigo entregar todo o meu potencial. E muitas das vezes o pessoal que está ali, o público, ele gosta do tipo de música que eu estou cantando e gosta da minha voz e existe aquela química. Só que a troco de quê? R$ 200 por uma coisa que não vai mudar nada. Então, oficialmente, dia 19 de dezembro de 2025, eu encerro minha carreira como cantor. E todos os shows que vierem daqui para frente vão ser shows que vão vir até mim. Por exemplo, esse que teve na semana. Esses dois, de ontem e de hoje. Que foi coisa da prefeitura, confraternização, pessoal muito gente boa, que gostou do meu trabalho ali e que paga muito bem. Porque um show foi 400, só voz e violão. E esses 400, o barzinho aqui da cidade, ele não me paga, ele me paga morrendo. Ele não me paga, na verdade, esses 400, nem com o carrom. E o do carrom, eu cobrei 700. 700. Ou seja, em um show, eu recebi o equivalente a 2 shows no barzinho. E ainda fui muito mais bem tratado, teve comida, pessoal todo gente boa. Eu não cheguei nem a cantar às 3 horas. Então, esses eventos assim vai acontecer ainda. Ainda vai acontecer. Mas é uma coisa interna, nem divulguei, nem nada. Coisa muito pontual. Nem foto, nem vídeo, não gravei. Então, realmente é uma coisa bem pontual. E a questão financeira, ela não vai e não iria e não será e não é. A minha questão financeira pessoal, ela não vai ser, nunca foi e nunca seria resolvida pela música. Nunca. Porque para eu ter R$ 1.500 no mês livre, livre assim no caso, R$ 1.500, eu teria que fazer no mínimo aí seus 5 shows de 300. Só que 300 livres, né? Só que aí já entraria mais 150, ou seja, 450 o show teria que ser. O pessoal aqui não paga isso no barzinho. Nos barzinhos aqui da região também não vão pagar. Eles não estão nem aí. Na prática, eu iria ali no máximo fazer 3 shows, que no andar da carruagem, quando tirasse todos os gastos, ficaria com R$ 200 em cada. Ou seja, R$ 600 no mês. E foi assim que eu vivi o ano passado. Resultado, 10 mil
quase 10 mil de dívida, pensamento de me matar dia sim, dia também, um ano sem ver uma buceta na minha frente, vários dias sem ter o que comer em casa. É isso que eu quero? Não, é isso. Não é mesmo. Então, não é isso que eu quero. E o pior é você se projetar no futuro. Se eu parasse e tivesse essa conversa com 20 anos e pensasse, caralho, quando tiver aos 27, eu vou estar sem carro, sem dinheiro, sem nada, sem casa. É melhor eu mudar minha vida aqui agora. Pensar em ganhar dinheiro, trabalhar de verdade. E esquecer, música vem ali em alguns eventos específicos e tudo, e postar vídeo no YouTube, no TikTok, no Instagram, só mesmo para acumular ali um pessoal. E, e aí, tirar o tempo de mente e a energia mental para colocar as coisas para dar certo. E vai ser um dos programas próximos, que é a projeção para 2026. Então, domingo agora vai ter o programa falando provavelmente aí, dos assuntos da semana, né? Programa semanal, normal. Aí, na segunda, muito provavelmente, eu vou gravar sobre a projeção. Então, esse seria já o programa 97. O programa 98 será talvez na terça, para ser o pré-natal. O 98, muito provavelmente, lá para uma sexta, por aí, como está essa semana, que ainda não tem um tema. Na verdade, é isso mesmo. O 99, o semanal também de domingo. E o 100, na segunda ou na terça, véspera da virada do ano. Acho que não, da véspera da virada, que é melhor colocar o tema de projeção do ano. Enfim, eu vou organizar tudo certo. Mas enfim. Esse foi o programa de hoje. Caralho, deu quase uma hora. Eu tinha parado para o intuito de fazer 20 minutos. Você vê. Aos poucos, eu passando esses dias que eu vou estar fazendo, ainda tem 5 para fazer. E vou fazer só o semanal obrigatório. E cumprindo tudo certinho. Passando essa semana, eu vou fazer o semanal e aí eu vou ter mais essa prática de fazer. Porque eu fiquei muito tempo sem fazer o programa, sem gravar aqui o podcast. E essa questão acabou que deixou meio enferrujado. E eu percebi isso nos programas que eu fui ouvindo de Tiago. Eu percebo que hoje mesmo esse programa ele já foi muito melhor. Não ficou com aquelas os problemas. Os programas, quando tem um problema, é o quê? Ser assuntos aleatórios, onde você fica abrindo muito parênteses. Você não ter um norte, você não ter ali. Você começar o programa sem saber o que você vai falar minimamente. Isso, para mim, é um problema. E por que eu acho que é? Porque eu, ouvindo alguns programas que eu já fiz, eu mesmo chegava e ficava pensando, caralho, esse programa tá uma porra. Tô falando uma coisa, depois falo outra, depois isso.
E aí acaba não tendo uma sequência. Enfim, esse foi o programa de hoje. Valeu, falou, é nóis.